Tyrion Lannister é um dos personagens mais importantes de Game of Thrones. Ele foi o personagem com mais tempo de tela na série inteira, batendo até o Jon Snow e a Daenerys. E nas Crônicas de Gelo e Fogo, os livros que inspiraram Game of Thrones, ele é o personagem que até agora tem o maior número de páginas de capítulos. Não é surpresa nenhuma, então, que ele seja o queridinho do autor, o George R. R. Martin. Lá em 1999, antes da publicação do terceiro livro, teve uma entrevista com George R. R. Martin que perguntaram se ele tinha um personagem favorito. E na época a resposta dele foi assim: tenho que admitir que eu gosto do Tyrion Lannister. Ele é o vilão, é claro, mas não há nada como um bom vilão. Mas peraí, o Tyrion, vilão? A gente tá falando do mesmo personagem aqui? Como assim, gente? Ele é o cara que ficou implorando pra Daenerys pra poupar a vida dos inocentes, que tentou salvar a Cersei a todo custo, mesmo ela tendo feito muita coisa de ruim pra ele. Nas últimas temporadas ele foi basicamente o cara mais gente boa de Westeros, né? Então como que esse cara pode ser o vilão? E como é que as diferenças entre o Tyrion dos livros e o Tyrion da série podem explicar muitas coisas que deram errado na transição da história pra TV? Eu sou a Mikan e essa é a Autópsia Game of Thrones. Mais um episódio da Autópsia Game of Thrones. E se é a sua primeira vez por aqui, nessa série de vídeos eu tento descobrir o que levou ao final de Game of Thrones ser tão decepcionante para alguns dos fãs, para a maioria dos fãs, eu acredito. O que aconteceu nesse percurso da história para chegar naquele final. Durante esse período da autópsia tem vídeo novo toda terça-feira às 8 da noite. Então anota aí na sua agenda. Eu normalmente lanço no modo estreia do YouTube, que a gente fica conversando no chat ao vivo e tudo mais. Aliás, se você estiver no chat agora, comenta aí: um Lannister sempre paga suas dívidas, para mostrar que você tá assistindo. Se você tá vendo depois, comenta aí embaixo também. Enfim, o último recado é que todas as fontes que eu mencionar nesse vídeo vão estar linkadas aqui na descrição, assim como os episódios anteriores da autópsia. Se você ainda não assistiu, vai lá assistir, tem bastante coisa, mas eu juro que os vídeos estão legais. E antes da gente mergulhar pra valer no Tyrion dos livros e como ele é, eu acho importante eu conversar com vocês sobre por que eu tô falando dos livros nesse momento. Eu sou muito a favor de analisar a série Game of Thrones como a sua própria obra, ou seja, ela é inspirada nos livros, mas ela é a sua própria continuidade. Então, as informações têm que estar ali dentro. Os desenvolvimentos de personagens podem ser diferentes dos que acontecem no livro. Tem personagens diferentes, coisas diferentes acontecem, e tudo bem, porque são obras diferentes. Então, os primeiros vídeos aqui da autópsia foram analisando a série praticamente puramente em si. Eu trouxe pouquíssima coisa dos livros nos primeiros vídeos da autópsia. Só que aí no episódio 6 da autópsia, a gente chegou num momento de bastidores muito importante, que foi quando a série começou a alcançar os livros, então o George R. R. Martin se reuniu com David Benioff e o D.B. Weiss, os showrunners de Game of Thrones, e passou pra eles o que iria acontecer com os personagens no final, qual seria o final das Crônicas de Gelo e Fogo. Como eu falei no vídeo 6, ele não tinha como ter passado todos os detalhes de todos os personagens, então ele passou um geralzão do que ia rolar. Isso gera um problema bem grande, porque os D&D já sabiam qual seria o final, só que os personagens da série têm desenvolvimentos diferentes do que acontece nos livros, e eles tinham que fazer esses desenvolvimentos acontecerem de uma maneira que na última temporada fizesse sentido aquele final para aquele personagem. Teve algumas coisas que ficaram estranhas, porque o personagem tava num caminho, e aí no final é algo completamente diferente. E sim, isso envolve o Bran Rey, que eu vou falar em outro vídeo, não vai ser agora, mas é essa a questão: como que esses personagens vão chegar a esses finais. E eu falei muito sobre isso no vídeo da Daenerys. Eu comentei sobre como eu acho que o Tyrion pode ser um dos fatores cruciais para que a Daenerys se convença de que ela tem que cometer atos terríveis nos últimos livros, como talvez queimar Porto Real. Mas isso nos livros, na série não foi isso que aconteceu. O Tyrion, em vez de ser essa força que vai ajudar a corromper a Daenerys, ele se tornou um personagem apagado, alguém que perdeu um pouco da sua personalidade, da sua agência. E não sou só eu falando isso, desde a 7ª temporada tem artigos como esse que tá aqui na tela, falando que a representação do Tyrion não tá legal na série. O próprio título questiona por que os showrunners de Game of Thrones odeiam tanto assim o Tyrion. E comentam sobre como na 7ª temporada ele foi castrado, humilhado e deixado de lado, e não de um jeito dramático ou interessante. E apesar de eu concordar com o artigo de que eles deixaram o Tyrion de lado e tiraram a personalidade dele, que seria como eles usaram o termo castrar nesse caso, eu não acho que isso tenha acontecido porque os showrunners odeiam o Tyrion. Na verdade, eu acho que é o contrário disso. Eu acho que é porque eles amam demais o personagem e querem que ele seja o mais agradável possível. Mas ao fazer isso, eles tiraram desse personagem tudo que tornava ele interessante e humano, as falhas.
Existe um padrão narrativo na indústria audiovisual que se chama Adaptational Attractiveness, que provavelmente eu pronunciei errado aqui, mas que traduzindo seria algo como beleza de adaptação, ou beleza adaptacional. Deixei aí nos comentários sugestões da tradução em português, porque eu não consegui encontrar uma tradução muito exata. Mas o que é isso? Basicamente é esse conceito de que, mesmo se um personagem no material original, ou seja, num livro, num quadrinho, for retratado como alguém que não é exatamente bonito, ou que é realmente feio, na adaptação de Hollywood, ou seja, quando levarem pro cinema e pras séries, muito provavelmente esse personagem vai ser interpretado por algum ator que é mais bonito do que foi retratado na obra original. Por quê? Porque em Hollywood todo mundo é bonito, praticamente, né, gente? Os atores costumam ser mais bonitos do que a média. Mesmo os que não são considerados super lindos, ainda assim costumam ser mais atraentes do que a média da população. Então é normal que quando vão contratar pra um papel, contratem alguém que é bonitão. Por exemplo, o Hugh Jackman interpreta o Wolverine. O Wolverine nos quadrinhos é tudo menos o Hugh Jackman. Ele é baixinho, ele não é considerado um cara muito bonito, mas o Hugh Jackman é um cara mega bonito. E Game of Thrones também entra nessa tendência. Tem vários personagens que são representados por atores que são mais bonitos do que o que seria retratado no livro. Daria pra dar vários exemplos, mas só pra ilustrar, o Ramsay. Nos livros ele é descrito como feio, com pele rosa, cabelo longo e seco e lábios que parecem minhocas. E o ator que interpreta o Ramsay, dá pra dizer que ele é tudo menos feio, né, gente? Vamos ser sinceros. E com o Tyrion também existe essa diferença na hora da adaptação. Eu vou ler aqui a descrição do Tyrion com base nos livros que tá lá na wiki do Gelo e Fogo, tá linkado aqui embaixo. É um anão com pernas atrofiadas, uma cabeça grande demais para seu corpo e uma cara animalesca, esborrachada por baixo de sobrancelhas salientes. Além disso, possui um olho verde e outro negro, e cabelos escorridos tão loiros que parecem brancos. Mais tarde, ele deixa sua barba crescer, um hirsuto emaranhado de pelos amarelos e negros, duros como arame. Após a Batalha da Água Negra, Tyrion ganhou uma cicatriz facial que removeu a maior parte de seu nariz. E o Tyrion da série não tem a maior parte desses detalhes. Ele é interpretado pelo Peter Dinklage, que é bem bonito. Além de ser um ótimo ator, que é ótimo no papel. Não venham dizer que eu reclamei do casting do Peter Dinklage, essa não é a questão aqui, calma que eu vou desenvolver mais. A grande questão dessa coisa de beleza de adaptação não é muito o que fazem no exterior dos personagens, mas é que normalmente esse tipo de correção de defeitos, vamos dizer assim, pra deixar o personagem mais bonito, não para na beleza física. Eles começam a mexer também nas falhas de caráter dos personagens. Tem um vídeo que eu vou citar aqui que ele fala exatamente de beleza de adaptação, vou deixar linkado aqui embaixo, e ele cita alguns casos bem emblemáticos, como o próprio Tyrion e a Hermione do Harry Potter. Porque nos filmes, além de terem tirado várias características que deixariam a Hermione menos no padrão, como ela é nos livros, ela tem o cabelo armado, tem os dentes grandes, e a Hermione da Emma Watson não é nada disso. Ela é uma garota muito linda, maravilhosa, que está completamente no padrão. Mas a maior questão não é nem essa mudança física, e sim que os filmes acabaram tirando alguns dos defeitos da Hermione. A Hermione tem muitas características boas, mas ela também tem uns defeitos que balanceiam isso. Por exemplo, nos livros, ela é bastante sabe-tudo, até o ponto em que ela soa como uma pessoa arrogante, que quer ser sempre certa. Já nos filmes, essa característica só aparece praticamente no primeiro, e depois é meio deixada de lado. E aí, quando o vídeo fala sobre o Tyrion, ele menciona que também existiu esse tipo de maquiagem dos defeitos além da beleza externa do Tyrion. E eu concordo com ele, mudaram muito da personalidade do Tyrion Lannister das Crônicas de Gelo e Fogo pro Tyrion Lannister de Game of Thrones. Nos livros, o Tyrion é sim muito engraçado e sarcástico, e ele é um personagem bastante simpático. Mas ele com certeza não é tão fada sem defeitos que nem é mostrado na série. Um exemplo de defeito que o Tyrion tem, ele é bastante vingativo, e ele não tem muitos escrúpulos na hora de lidar com quem ele não curte não. Por exemplo, no terceiro livro tem um bardo que chantageia o Tyrion, porque ele sabe do envolvimento do Tyrion e da Shae, enfim, longa história. E aí depois que ele faz essa chantagem, o Tyrion manda o Bronn se livrar dele. E a maneira que o Bronn acha de se livrar do cara é colocar o corpo dele num restaurante que vende um ensopado marrom que é implicado muito fortemente que leva como um ingrediente carne humana. É tipo a loja do Sweeney Todd, assim. E aí dá pra pensar, mas quem fez a crueldade foi o Bronn. Sim, mas o Tyrion não se abala nem um pouquinho com isso, ele até acha da hora. Por exemplo, tem um momento mais pra frente na história que tem uma apresentação de bardos que o cara que tava chantageando ele tinha pedido pra participar. E o
Tyrion tá achando a apresentação super chata e ele pensa, putz, se continuar assim eu vou ter que ir lá na Baixada das Pulgas, que é onde fica a loja, pedir desculpas pro ensopado. Ou seja, ele tá fazendo um comentário sarcástico pra si mesmo sobre o cara que ele considerava um rival ter virado um ensopado e não mostra nenhum remorso por isso. Esse pedir desculpas não é porque ele tava triste porque matou o cara. E o Tyrion da série nunca fez nada parecido com isso, o que tudo bem. Mudanças acontecem e é normal o personagem da adaptação ser diferente do material original. Só que vamos supor que eu seja showrunner de uma grande série de TV que tá adaptando esses livros onde o Tyrion Lannister aparece. E aí nos livros esse personagem tem um monte de cenas mó legais, que seria muito bom adaptar pra TV, dariam cenas ótimas. Só que essas cenas mostram o nosso personagem não sendo tão legal assim, mostram um lado mais tenebroso dele. Então como faz, né? Não dá pra botar esse personagem fazendo essa cena aqui. Melhor deixar de lado, certo? Não, vamos fazer assim. Vamos fazer ele parecer ser o mocinho de todas as situações. Por exemplo, essa morte aqui, que ele assassina uma pessoa e tal. E se fosse legítima defesa? Só que mais ou menos. Sempre que alguém me perguntava qual é a minha temporada preferida de Game of Thrones, eu respondia que era a 4ª temporada. Afinal, ela tem algumas das minhas cenas preferidas da série, como o julgamento do Tyrion, ou a luta do Oberyn contra o Montanha. Mas nos últimos anos, quanto mais eu paro pra pensar, mais eu percebo que muito do que me incomoda a partir da 5ª temporada de Game of Thrones já estava presente de uma maneira bem sutil em algumas coisas da 4ª temporada. E, gente, isso me dói muito admitir, eu sei que algumas pessoas talvez me xinguem por isso. Isso não quer dizer que eu goste menos da 4ª temporada agora. Só me faz pensar que muito do meu amor por essa temporada específica é porque eu vi na tela cenas que eu amo muito dos livros. Finalmente vi a versão live action dessas cenas. E é engraçado que se for parar pra pensar, alguns desses trechos marcantes dos livros que foram retratados na série acabaram retratados em contextos completamente diferentes e acabaram ganhando outra conotação. Lembra que eu falei sobre a última temporada? Que o personagem chega lá e faz a coisa que estava programada pra ele fazer, que estava planejada, só que não teve o desenvolvimento certinho pra aquilo fazer total sentido, como aconteceu com a Daenerys. Então, tem um trecho que, se a gente for parar pra pensar, é muito menor, a escala é muito menor, mas é na 4ª temporada, que já exemplifica isso, que é a cena em que o Tyrion mata a Shae. Depois ele mata o Tywin, mas eu já vou falar mais sobre o Tywin também. À primeira vista, essa cena é super parecida nos livros e na série. Primeiro, o Tyrion é solto das masmorras, e calma que eu já vou falar sobre esse momento também. E aí, antes de escapar, ele faz um desvio e vai parar na Torre da Mão. Lembrando que a mão do rei atualmente é o Tywin Lannister, o pai dele. Só que aí quando ele chega lá na Torre da Mão, quem tá na cama do Tywin é a Shae, a prostituta que vinha se relacionando com o Tyrion desde o primeiro livro da primeira temporada da série. E que tinha recentemente feito um depoimento super humilhante sobre o Tyrion no julgamento dele pela morte do rei Joffrey. E aí nessa cena o Tyrion acaba matando a Shae e depois vai lá conversar com o Tywin e mata ele também. Só que antes disso é muito importante ressaltar que a relação do Tyrion e da Shae já era completamente diferente entre os livros e a série. Nos livros, a Shae não se importa muito com o Tyrion. É ele que se engana, tentando desesperadamente encontrar o amor ali, o amor que ele tanto precisa. Tanto que depois é revelado que a Shae tinha topado testemunhar contra o Tyrion, porque a Cersei ofereceu propriedade e um bom casamento pra ela. Já na série, a Shae parece gostar do Tyrion de verdade. Tanto que a maneira que os dois terminam, meio que a desculpa que a série usou pra fazer a Shae testemunhar contra ele no julgamento, foi que o Tyrion deu aquela coisa de machucar, fingir que não ama pra pessoa ir embora. Falou, eu não te amo de verdade, você é só uma prostituta. E aí no julgamento parece que ela tá se vingando porque ela foi rejeitada, o que por si só já é meio problemático. Mas enfim, em ambos os casos, tanto no livro como na série, fica subentendido que a Shae é o elo mais fraco ali. Ela não é nobre, ela não vem de uma família importante, ela é uma sobrevivente. E se alguém vai se ferrar numa briga de peixe grande, é esse tipo de pessoa. Se a rainha manda a Shae testemunhar, ela tem que testemunhar. Se ela vai ganhar alguma coisa com isso ou não, ela pelo menos não vai perder a vida dela. Mas isso é óbvio pra gente, que é o público. O Tyrion, apesar de saber de todo esse contexto, se sente traído, humilhado e quer vingança disso. Tanto que durante o julgamento, nas duas versões, o Tyrion xinga a Shae de puta mentirosa na frente de todo mundo. Então, quando depois de toda essa situação, ele encontra a Shae deitada na cama do pai dele, ou seja, provavelmente os dois estavam envolvidos. Além de tudo aquilo, dá pra entender de onde vem a raiva do Tyrion. E isso não torna o que vem a seguir menos impactante ou menos repulsivo. É pra gente sentir que tem algo
algo errado ali. Porque apesar da gente entender o sentimento do personagem que a gente gosta e que a gente tá torcendo pra se dar bem, a gente não quer que ele assassine brutalmente outra pessoa. E eu digo assassinar brutalmente porque é o que acontece no livro, tá? Eu vou ler um trechinho aqui, não vou ler tudo, mas, né? O Tyrion entra, reconhece a voz da Shae, e ela, quando vê o Tyrion, ela puxa as cobertas assim, fica meio escondida, e aí começa esse diálogo. Estava à espera de alguém mais alto, querida? Grandes lágrimas molhadas encheram os olhos dela. Eu não queria dizer aquelas coisas, a rainha obrigou-me. Por favor, seu pai assusta-me tanto. Sentou-se, deixando o cobertor deslizar até o colo. Por baixo encontrava-se nua, exceto pela corrente que trazia à garganta. Uma corrente de mãos de ouro ligadas, cada uma segurando na seguinte. Isso é a corrente da mão do rei. Nos livros não é sempre aquele broche que o Ned usa, tem essa corrente também. Eles conversam muito brevemente, o Tyrion fala da beleza dela, e ele pergunta, alguma vez, Shae, você gostou do meu toque? Meio que, alguma vez você me amou? E ela, mais do que tudo, meu gigante de Lannister. Aí o Tyrion pensa, essa foi a pior coisa que poderia ter dito, querida. Tyrion enfiou uma mão por baixo da corrente do pai e torceu. Os elos apertaram-se, enterrando-se no pescoço dela. Porque mãos de ouro são sempre frias, mas há calor em mãos de mulher. Deu às mãos frias outra torção, enquanto as quentes batiam nele, limpando-lhe as lágrimas. Ou seja, a Shae tava com a corrente dourada de mão do rei, que era do Tywin. Ela falou uma palavra errada pro Tyrion, que trouxe sentimentos ruins nele, e ele, sem que ela estabelecesse luta praticamente, foi lá e torceu a corrente, matando a Shae. Nesse caso, as mãos quentes, né, estão batendo as lágrimas no rosto dele, mas assim, ela tá tentando se soltar e tudo. Ela não luta. Ela não ataca o Tyrion. Agora vamos comparar com a série. Na cena da série, a Shae ouve os passos do Tyrion chegando e pergunta, Tywin, meu leão. E o Tyrion não fala nada. E quando a Shae reconhece ele, ela logo de cara já tenta pegar uma faca lá pra atacar ele, provavelmente pra matar. Então eles têm uma luta bem intensa e aí o Tyrion puxa a corrente no pescoço e enforca a Shae e depois pede desculpas. I'm sorry. Ela tentou matar o Tyrion primeiro na cena da série, porque pra gente, como público, não seria moralmente agradável ver o nosso personagem tão querido assassinando uma pessoa a sangue frio. É uma versão muito pior daquele dilema do Star Wars, que é se o Han Solo atirou primeiro ou não. E sim, ele atirou primeiro, mas depois foi alterado pra que parecesse que ele não atirou primeiro. Porque é isso, né? Deus livre a gente de gostar de um personagem que tenha feito coisas ruins. Não pode. Se a gente gosta, ele tem que ser perfeito. Na série, o Tyrion não é um assassino. Ele tava se defendendo. Foi legítima defesa. A gente nunca vai saber se em condições normais, ou seja, se a Shae tivesse conversado com ele, ou tivesse implorado, ou algo assim, se ele teria tido esse impulso de matá-la mesmo assim. A gente só viu a reação de defesa dele. A série já moldou os personagens ao redor para que o nosso personagem querido não ficasse tão mal na fita assim. Quando a gente para pra pensar, é um pouco estranho mesmo. A Shae não ter falado nada, só ter atacado ele, ou o Tyrion ter matado a Shae mesmo com essa situação. Tanto que tem perguntas de pessoas que provavelmente só assistiram a série e não leram os livros, em fóruns da internet, perguntando o que aconteceu, por que isso aconteceu. Nos livros, o assassinato da Shae mostra pra gente um ponto de virada muito importante pro Tyrion. Uma virada que eu vou comentar ao longo desse vídeo praticamente todo. Ela começa no julgamento dele pela morte do Joffrey, se agrava no momento em que o Jaime solta o Tyrion das masmorras e se consolida quando ele decide assassinar a Shae e o Tywin. Já falei dos assassinatos aqui, então agora eu vou falar dos outros momentos da virada. Mas para isso, antes, a gente precisa falar de outra mulher muito importante na vida do Tyrion. Se você não leu os livros das Crônicas de Gelo e Fogo e só assistiu a série, talvez você não se lembre do nome Tysha. Tudo bem não lembrar, porque na série ela só aparece citada em uma cena bem básica, bem antiga, na primeira temporada. Lembra aquela cena que tem o Tyrion, o Bronn e a Shae conversando antes da batalha? Eu já falei sobre como essa cena foi bastante longa porque não tinha orçamento pra fazer a batalha e tudo mais. Mas ela traz detalhes bem legais dos personagens, inclusive esse momento em que o Tyrion menciona a sua primeira esposa, a Tysha. Resumidamente aqui, o Tyrion conta que ele e o Jaime viram essa garota que tava fugindo de uma tentativa de estupro. Aí o Jaime atacou os caras e o Tyrion levou essa garota pra uma estalagem pra eles comerem, porque ela tava faminta. E eles se deram super bem um com o outro, o Tyrion e a garota que se chamava Tysha. Eles comeram muito, beberam e acabaram transando. Nisso o Tyrion era super novo, a Tysha também. Foi a primeira vez dele e é descrita como um momento muito legal, de muito carinho. Depois que aconteceu, o Tyrion ficou apaixonado pela Tysha. E ele também se sente amado pela
pela primeira vez, porque a Tysha não via o que as outras pessoas viam nele, aquelas características que fazem com que o Tyrion seja considerado uma pessoa feia. Ela não parecia ligar pra isso e via ele como uma pessoa amável. E foi tão legal que eles decidiram se casar, assim, de última hora. Se casaram mesmo e passaram uns 15 dias se vendo como marido e mulher. Até que o Tywin soube. Essa parte é um pouco pesada, então vou colocar um aviso de conteúdo. Caso você não se sinta confortável em ouvir histórias sobre estupro, tem uma minutagem aqui na tela, você pode pular pra esse ponto do vídeo pra evitar esse assunto, beleza? Então, é revelado pro Tyrion naquele momento ali, depois de 15 dias de casado, que, na verdade, a Tysha era uma prostituta, que tudo tinha sido combinado com ela e com o Jaime, que eles acharam que tava na hora do Tyrion perder a virgindade. E pra comprovar isso, o Tywin chama o Tyrion lá numa caserna e traz a Tysha. Nesse momento, ele entrega a Tysha pra toda a sua guarda, ou seja, pros muitos homens que trabalhavam pro Tywin Lannister. Todos eles têm relações com a Tysha na frente do Tyrion, e cada um deles paga com uma moeda de prata, que diz o Tywin, depois diz o Tyrion quando ele conta que seria já um preço muito alto pra uma prostituta. E quando esse momento tá quase no final, a Tysha já tá com tantas moedas de prata nas mãos que elas caem e escorrem pelo chão, assim, ou seja, muitos homens estavam ali naquele momento. E na série a história para por aí. Nos livros ainda tem mais uma parte que só piora as coisas. Que no final de tudo, o Tywin faz o Tyrion participar. Ele obriga o Tyrion a também ter relações com a Tysha naquele momento e pagar com uma moeda de ouro, porque como ele é um Lannister, ele vale mais. Isso já seria, assim, já é horrível e só de contar eu já fico revoltada. Tem um episódio do Rodor Cavalo, podcast que eu e a Flávia comentamos as Crônicas de Gelo e Fogo, que a gente analisa o capítulo em que o Tyrion conta essa história com mais detalhes e tal, e a gente discute bastante a questão da Tysha. Vai estar linkado aqui na descrição o episódio específico, caso vocês queiram ouvir mais a fundo. Mas enfim, tem esse momento terrível, e o Tyrion, a gente vê que ele internaliza que aquilo era meio certo, tipo, era horrível, mas era meio certo, porque ele que foi burro. Como que ele pode ter acreditado que alguma vez alguém teria amado ele? Ele é o duende, ele é o cara que todo mundo ridiculariza, que é feio, que é considerado um monstro. Então é óbvio que a Tysha não ia gostar dele. Ela tava sendo paga e tava fingindo muito bem. Só que corta pro terceiro livro e pra quarta temporada da série. Teve o julgamento normal, teve o julgamento por combate e o Tyrion foi condenado à morte. Então ele tá lá nas masmorras de Porto Real e o Jaime vai libertá-lo, né? Ele chega lá pra soltar o Tyrion. Tanto nos livros como na série, ele dá as indicações pro Tyrion de como, pra onde que ele tem que ir pra encontrar com o Varys pra fugir de Porto Real. Só que aí acontece uma diferença muito drástica, que pra mim é a maior diferença que existe entre o arco do Tyrion nos livros e na série. Na série, ele e o Jaime se despedem de boa, o Tyrion agradece, os dois saem como bons irmãos que se ajudam, tá tudo certo, os dois se amam. Já nos livros, a situação é bem diferente, porque o Jaime fala pro Tyrion, é que eu te devo uma. A Tyrion, como assim? Você tem uma dívida comigo? O que que é? Ele, então... a Tysha. E aí vamos novamente ler o trechinho do livro. Tysha, seu estômago apertou-se. O que tem ela? Não era uma prostituta. Não fui eu que a trouxe pra você. Aquilo foi uma mentira que o pai me ordenou que dissesse. Tysha era o que parecia ser. Filha de um caseiro, encontrada por acaso na estrada. Tyrion conseguia ouvir o tênue som da própria respiração assoviando através da cicatriz do nariz. Jaime não era capaz de encará-lo. Tysha tentou lembrar-se do aspecto dela. Uma garota. Era apenas uma garota, não era mais velha do que Sansa. A minha esposa, crocitou. Ela casou comigo. Pelo seu ouro, disse o pai. Era mal-nascida. E você, um Lannister de Rochedo Casterly. Tudo o que ela queria era o ouro, o que fazia com que não fosse diferente de uma prostituta. Portanto, não seria uma mentira. Não por completo, e ele disse que você precisava de uma dura lição, que aprenderia com ela e me agradeceria mais tarde. Então, a Tysha não tinha sido contratada para estar ali com os homens do Tywin. E assim, antes mesmo de toda essa história ter sido revelada, já era muito evidente que o Tyrion tinha sofrido um abuso ali, ele tinha sido obrigado a participar de uma relação sexual. Com essa revelação, tudo fica mais grave ainda, porque isso quer dizer que a Tysha tinha sido estuprada por cada um daqueles homens, inclusive pelo Tyrion. A Tysha amava o Tyrion de verdade, e foi brutalmente violentada por isso, amando do pai dele, o Tywin Lannister. Essa revelação muda drasticamente a trajetória do Tyrion. Primeiro que no quinto livro, que é o que conta a história do Tyrion depois do terceiro, no quarto o Tyrion não aparece. Durante o quinto livro, o Tyrion tá o tempo todo atrás da Tysha. Ele pergunta sobre ela em todos os lugares, ele pensa nela o tempo todo, vira uma coisa que não sai da cabeça dele. Ele não consegue deixar de pensar nisso. É uma coisa que corrói o Tyrion por dentro. E segundo, que esse é o maior motivo
pro Tyrion matar o Tywin. Na série, o Tyrion chega lá, o Tywin tá no banheiro e tal, e o Tyrion atira no pai dele quando ele usa a palavra whore, que quer dizer prostituta ou puta. Só que na série, o Tywin usa essa palavra pra se referir a Shae, e o Tyrion fica bravo porque o Tywin tá chamando a Shae de prostituta, enquanto nos livros eles estão falando sobre a Tysha. O Tyrion quer saber que destino a Tysha teve. O Tywin mandou matar? O que o Tywin fez com ela depois daquele crime horrível? E o Tywin mal lembra dela, ele fica chamando ela de prostituta, e quando ele revela que ela não foi morta, eles só mandaram ela pra longe, o Tyrion pergunta pra onde? E o Tywin, pra onde quer que as putas vão? Meio que assim, tanto faz, eu não ligo. Nisso o Tyrion atira e mata ele. É essa atitude de desprezo do Tywin em relação a tudo que ele fez, a todas essas vidas que ele destruiu, que faz com que o Tyrion aperte aquele gatilho. Então a revelação da Tysha é o que faz o Tyrion romper relações com a família Lannister de vez. Além do assassinato do Tywin, ele também rompe relações com o Jaime. Ó, aqui no livro, depois que o Jaime conta tudo, o Tyrion dá um tabefe na cara dele, e o Jaime, acho que eu mereci isso, né? E o Tyrion, você mereceu mais do que isso, Jaime. Você e minha querida irmã e o nosso dedicado pai, sim, nem consigo começar a dizer o que mereceram, mas terão o que merecem. Isso posso jurar pra você. Um Lannister sempre paga suas dívidas. Ou seja, o Tyrion jurou vingança aos Lannisters. É nesse capítulo do livro que ele abraça esse lado que sempre teve lá, essa monstruosidade que todo mundo sempre enxergou nele, e ele deixa esse lado aflorar. Já na série, a gente não tem essa revelação da Tysha, o que é muito doido, porque como eu falei pra vocês agora, a morte da Shae e a morte do Tywin são consequências diretas desse momento. O Tyrion decide fazer esse desvio e tá tão revoltado e transtornado exatamente por tudo que foi mostrado pra ele um pouco antes. Então fica muito estranho você ter a cena final, o resultado, sem ter o motivo pra ele ter feito essas coisas. Eles tiveram que criar outros motivos. E tudo isso fica mais estranho ainda porque essa revelação da Tysha é, na verdade, o segundo passo dessa virada do Tyrion. Então, o segundo passo não tá na série, mas o primeiro passo tá. Lembra, eu mencionei na parte 2 desse vídeo que essa virada começa no julgamento pela morte do Joffrey. No terceiro livro das Crônicas de Gelo e Fogo e na quarta temporada de Game of Thrones, o Tyrion é acusado de ter assassinado o rei Joffrey. E aí tem o julgamento dele. E assim, existem várias diferenças entre o julgamento no livro e na série, mas eu acho que a série conseguiu traduzir bem o que estava rolando por ali. E eles pegaram trechos mais impactantes e montaram aquele monólogo do Tyrion, da confissão dele, que talvez, pelo menos na minha opinião, seja a cena mais forte, a melhor cena do Peter Dinklage nesse personagem. Eu vou trazer aqui a tradução do discurso dele, porque tem bastante coisa que ele fala que é muito importante pro tema desse vídeo aqui. Primeiro ele se vira pra corte ali de Porto Real, que tá assistindo ao julgamento. Eu salvei vocês. Eu salvei essa cidade. Todas as suas vidas sem valor. Eu devia ter deixado Stannis matar todos vocês. Aí quando o Tywin pergunta se o Tyrion admite ter envenenado Joffrey, ele fala: disso eu sou inocente. Eu sou culpado por um crime muito mais monstruoso. Sou culpado por ser um anão. O Tywin, mas você não tá sendo julgado por ser um anão. E o Tyrion diz que sim, ele foi julgado a vida inteira por ser um anão. Depois ele tem essas duas falas bem clássicas. Eu não matei Joffrey, mas queria ter matado. Ver seu bastardo perverso morrer me deu mais alívio do que 1000 putas mentirosas. Eu queria ser o monstro que vocês pensam que sou. Eu queria ter veneno o suficiente para todos vocês. Eu daria minha vida de bom grado para ver todos vocês engolindo. Essa cena é incrível, Peter Dinklage é maravilhoso. Eu li aqui em português e tal, mas se você me colocar pra dublar a cena dele, provavelmente eu vou conseguir saber a entonação que ele fala, todas as palavras, de tão memorável que é esse discurso que é a confissão do Tyrion. E a vibe é bem parecida com o que tem no livro. O Tyrion, nesse momento, ele se sente o responsável por ter protegido Porto Real da invasão do Stannis. Lembra lá na segunda temporada, que teve a Batalha do Água Negra e tal? Foi o Tyrion que organizou a maior parte das defesas da cidade. Só que no fim das contas, o que aconteceu foi que ninguém deu crédito pra ele. Os louros foram todos pros Tyrell e pro Tywin. E além disso, ali, ele estava sendo acusado de um crime que ele não cometeu pra toda a sociedade ali de Porto Real, na frente de toda a corte. Nesse momento, o Tyrion declara a repulsa que ele tem pela nobreza de Porto Real e começa a desejar ser de verdade essa pessoa que eles imaginam que ele seja. O Duende, que é o apelido pejorativo que dão pra ele, o Conselheiro Maligno, o Demônio Macaco, todas essas coisas que falam sobre o Tyrion. Ele tem razão quando ele fala que foi réu a vida inteira por ser um anão. Literalmente, desde que ele nasceu, as
pessoas falam que ele é um ser monstruoso, que ele é uma maldição que aconteceu pros Lannisters. O Oberyn conta, quando ele vai visitar o Tyrion ali, quando ele tá preso, que quando ele era jovem ele foi lá pra Rochedo Casterly, e desde Dorne até lá ele ouviu todos os rumores sobre como essa criança amaldiçoada tinha nascido, que tinha garras e tinha um rabo, e que era realmente um monstro, e que no fim das contas era só um bebê, que sim, era um pouco diferente, tinha uma cabeça um pouco maior, os membros eram um pouco menores, mas era um bebê, não era um monstro. Só que tanto nos livros como na série, as pessoas veem a aparência do Tyrion e relacionam imediatamente a uma falta de caráter. E ele tenta fingir que não se importa com isso. Ele usa sarcasmo, usa humor autodepreciativo, pra parecer que ele realmente tá de boa com isso. Lembra que ele fala pro Jon Snow? Ah, não deixa isso te atingir, use como se fosse armadura, porque aí ninguém vai poder te machucar. Só que ele fala isso pro Jon Snow da boca pra fora, porque quando as pessoas falam coisas ofensivas pro Tyrion, ele se ofende sim. Ele tenta fazer piadas a respeito, mas ele fica amargo com isso. E ao longo dos livros a gente vê que isso pesa. De que adianta ele tentar ser uma boa pessoa, ele tentar fazer as coisas do jeito certo, se no fim das contas ele sempre vai ser visto como um monstro. Essa situação do Tyrion de ser lido imediatamente pela aparência física me lembra muito o Corcunda de Notre Dame. Não necessariamente o livro, que eu gosto muito também, mas eu vou falar aqui da adaptação da Disney, o filme de 96, que inclusive é o mesmo ano em que foi publicado o primeiro livro das Crônicas de Gelo e Fogo, só que o Corcunda de Notre Dame saiu 2 meses antes. O Corcunda de Notre Dame é um dos meus filmes preferidos da Disney, tem até um vídeo aqui no canal que eu fiz com o Imaginágua, que eu vou deixar linkado aqui embaixo, mas enfim, um trecho que me faz pensar muito no Tyrion e no Tywin é a música de abertura, toda a sequência de abertura do Corcunda de Notre Dame. Ela mostra um teatro de bonecos e o personagem diz que ele vai contar uma história sobre um homem e um monstro. Pra quem não conhece o filme, eu recomendo muito que vocês vejam essa sequência de abertura, tem poucos minutos, dá pra entender certinho toda a história do filme lá, mas basicamente o que acontece tem esse juiz chamado Claude Frollo, e ele é um cara que mantém as aparências, ele é muito respeitado, é considerado um exemplo moral, e ele vê injustiça em todo mundo que não é ele julga todo mundo. Esse cara, ele acaba perseguindo uma mulher cigana e tirando o bebê dela. Nessa perseguição, a mulher morre, e quando ele vê o bebê, ele acha que o bebê é um monstro, que ele tem alguma formação diferente, que ele olha e diz, esse bebê é um demônio, é um monstro, e tenta jogar esse bebê de um poço. Só que isso acontece na frente da Catedral de Notre Dame, e o padre testemunha e diz, você não pode fazer isso, você vai pegar essa criança e vai criar como sua. E ele, não, mas é um monstro, não é assim, não dá pra viver entre a gente. E o padre, você nunca vai conseguir viver com isso, porque você tá sendo observado pelos olhares aqui da catedral, que tem as estátuas e tudo. Então o Frollo aceita cuidar da criança, teoricamente, desde que ela fique ali escondida. Não pode ser vista pela sociedade, tem que ficar no campanário da igreja. E aí toda a discussão do filme eu acho que é resumida nessa música que tá tocando enquanto isso. Porque os versos finais falam exatamente quem é o monstro e o homem, quem é? Porque a gente tem o Frollo, que é essa figura moral da sociedade, que seria um exemplo de virtude, e o Quasimodo, que é o nome que ele dá pro menino que ele adota, que quando as pessoas olham à primeira vista, ele parece um ser monstruoso, já que ele tem uma corcunda, sim, ele é o Corcunda de Notre Dame, mas que por dentro é uma pessoa gentil, uma pessoa bondosa. E essa relação entre o Frollo e o Quasimodo me lembra demais a relação entre o Tywin e o Tyrion. Pensa aqui comigo, o Tywin também é visto em Westeros como um exemplo, como uma pessoa a ser admirada, um cara que ele impõe a autoridade, às vezes de maneira terrível, só que isso não quer dizer que as pessoas pensem mal dele, as pessoas respeitam ele. E ele é um cara que preza muito pelas aparências. Então o Tyrion ter nascido na família dele é uma vergonha que ele quer manter o mais longe possível. Ele tenta se livrar do Tyrion o tempo todo. Ao mesmo tempo, assim como o Quasimodo, o Tyrion tem uma fama de monstruosidade que precede as pessoas conhecerem ele. E mesmo quando elas conhecem pessoalmente, elas veem primeiro a parte física e só depois vêm a conhecer. É claro que ao contrário do Quasimodo, o Tyrion tem algumas características negativas. Ele não é uma pessoa tão doce e gentil que nem o Quasimodo, mas ele não é nem de longe todo aquele monstro que as pessoas pintam que ele seja. E assim como o Frollo é o monstro de Corcunda de Notre Dame, na relação entre o Tywin e o Tyrion, o monstro é o Tywin. Eu falei pra vocês sobre o que ele fez com a Tysha, e isso é só
uma das coisas terríveis que o Tywin fez ao longo da história. Ele é uma pessoa terrível. O tratamento que ele dá a algumas pessoas nesses livros é abominável. E o Tyrion, por ser essa suposta vergonha, essa coisa que ele quer esconder, é quem recebe a maior parte dos abusos do Tywin. Só que não importa o quão monstruoso o Tywin seja por dentro, quem sempre vai ser visto como um monstro pela sociedade de Westeros é o Tyrion. Não importa o que ele faça. E é no julgamento que essa ficha cai. Depois, o segundo passo disso é a revelação da Tysha, que eu já comentei aqui. Esse é o momento em que o Tyrion percebe que existiu uma vez na vida dele em que ele não foi visto como um monstro imediatamente, em que a aparência dele não impediu que alguém conhecesse ele e que amasse ele. E essa única relação sincera e sem preconceito que ele teve a vida toda foi tirada dele de um jeito extremamente violento e brutal. Então, com tudo isso, depois do julgamento, depois da revelação da Tysha, o Tyrion decide abraçar esse lado monstruoso que tanto diziam que ele tinha. Tipo, vocês acham que eu sou um monstro? Vocês acham que agora eu sou um monstro? Vocês não são capazes de saber o que eu vou fazer daqui pra frente. Então ele jura vingança aos Lannisters, ele assassina brutalmente a Shae, depois mata o Tywin, e ele vai querer matar quem quer que venha pela frente. Nesse momento, o Tyrion entra em uma espiral de autodesprezo e ódio terrível, e pensa em machucar ou efetivamente machuca as pessoas que estão ao redor dele. Muitas vezes pessoas que não têm nada a ver com o que aconteceu com ele e que não tem nem como se defender das coisas que ele vai fazer. Isso nos livros, né? Na série, ele começa meio na bad, né? Mas aí o Varys convence ele a ir lá pra Daenerys e tal, e ele fica mais de boa. E a gente viu na série ele encontrando com a Daenerys. Nos livros, ele ainda não encontrou com ela. Ele deu uma baita volta ali por Essos, que aconteceu muita coisa interessante, mas que eu não vou entrar nesse vídeo pra ele não ficar mais imenso do que ele já tá. Só que eu queria destacar um momento em que perguntam pra ele, tá, e o que você tem a oferecer pra Daenerys? Ele pensa em responder, meu ódio. Mas no fim das contas, o que ele responde é isso. O que quer que ela queira de mim? Conselhos sábios? Sagacidade selvagem, um pouco de cambalhotas, meu pau se ela quiser, minha língua se não. Liderarei seus exércitos, ou esfregarei seus pés se ela desejar. E a única recompensa que peço é ter a permissão de estuprar e matar minha irmã. Poxa, que agradável, hein, Tyrion? Nossa, que bacana. Isso é drasticamente diferente do Tyrion que a gente vê encontrando a Daenerys na série. Tem um texto muito, muito legal que eu vou linkar aqui na descrição, que se chama O Monstro que Não Estava Lá, que foi uma das maiores inspirações para esse episódio aqui da autópsia. É um texto em inglês, então eu sei que é meio difícil, mas eu recomendo muito a leitura pra quem conseguir, porque nele o autor compara a trajetória do Tyrion nos livros e na série, e como o Tyrion tomou um rumo completamente diferente na adaptação. Enquanto nos livros o Tyrion quer servir a Daenerys porque ele enxerga nela uma maneira de conseguir se vingar dos irmãos, na série ele é convencido pelos ideais da Daenerys, pelas mudanças que ela vai trazer. Isso, agora uma opinião pessoal minha, já é bem complicado, porque como eu falei no episódio 5, né, no episódio sobre a Daenerys, todo esse discurso de quebrar a roda nunca é explicado na série. A gente nunca sabe exatamente o que significa quebrar a roda. E pra mostrar o Tyrion tão apaixonado por esse discurso político, seria legal ter alguma substância pra que a gente pudesse entender o que tanto fez com que ele gostasse da Daenerys assim. Mas tudo bem, não é esse o problema. O grande problema é que a motivação do Tyrion nos livros e na série é completamente diferente. Só que se a Daenerys dos livros e a Daenerys da série são aconselhadas por dois Tyrions muito diferentes, cada um com motivações muito diferentes um do outro, essas Daenerys das versões diferentes não poderiam, logicamente, tomar a mesma decisão, certo? Certo? Lembra que eu contei que o George R. R. Martin passou o resumão do que iria acontecer no final dos livros e tal? Muito provavelmente a Daenerys vai estar envolvida na destruição de Porto Real nos livros também. É claro que tem uma série de complicações nisso no livro. Tem outros personagens envolvidos na disputa, por exemplo, que podem estar envolvidos nesse incêndio em Porto Real depois também. Mas uma coisa que aconteceu na série é que foi muito estranha essa decisão da Daenerys de sair simplesmente queimando tudo do nada. Se você não achar que é estranho, tudo bem, comenta aqui embaixo, a gente conversa, mas eu recomendo que você veja meu episódio 5 da autópsia, que eu falo mais a respeito disso. De qualquer maneira, um dos elementos que podem ter faltado nessa tomada de decisão da Daenerys é exatamente o conselho do Tyrion, porque provavelmente nos livros é o Tyrion que vai aconselhar a Daenerys a queimar a cidade. Se ele não der o conselho inicial, pelo menos ele vai dar um empurrãozinho, sabe? Pra que ela faça isso, dar uma manipulada. O texto que eu mencionei na parte anterior do vídeo, O Monstro que Não Estava Lá, fala um pouquinho sobre isso, e eu vou ler um trechinho que eu traduzi aqui, porque eu acho que realmente cabe muito pra esse momento. Primeiro ele comenta que a Daenerys abraçou fogo e sangue, que ela vai voltar pra Porto Real e transformar todas as portas na
porta vermelha que ela quer tanto encontrar. Nos livros, a Daenerys sonha muito com uma porta vermelha que representa a casa dela da infância. E tem um momento que ela pensa em que todas as portas estavam vermelhas, todas as portas eram vermelhas. E uma interpretação possível pra isso é que todas estão vermelhas porque a cidade tá em chamas. Agora sim, lendo. Já o Tyrion está dedicado a voltar pra casa pra se vingar de sua família em um nível micro e da cidade de Porto Real em um nível macro. Acredito que ele é que vai aconselhar a Daenerys a abraçar essa identidade fogo e sangue reforjada. O problema é que essa virada para a escuridão não existe na série. Tyrion consistentemente aconselha a Daenerys a deixar a violência. Essa versão do Tyrion se contrasta à do livro. Seu ódio pela família, sua raiva pelo tratamento que recebeu pelo povo de Porto Real e a família, tudo se foi. E é nessas mudanças essenciais de personagens que tudo desaba. O Tyrion podia ter sido essa voz que manipulasse a Daenerys e fizesse com que ela soltasse os dragões sobre a cidade. Talvez até sem que ela queimasse tudo de propósito, mas vamos supor que ela tivesse em cima do Drogon e acabasse queimando um depósito de fogo vivo. Lembra aquela substância verde que tem na Batalha do Água Negra, que a Cersei usa pra explodir o Grande Septo? Ainda tem depósito de fogo vivo em Porto Real. Tanto que quando a Daenerys taca fogo em tudo na 8ª temporada, dá pra você ver pequenas explosões de fogo vivo. Mas vamos supor que na série ela tivesse atacado um trecho que não fosse necessariamente matar tanta gente e acaba acionando um depósito grande de fogo vivo, no estilo do Grande Septo de Baelor, e gerasse uma reação em cadeia, destruindo a cidade toda por causa dessas grandes explosões que não eram a intenção da Daenerys. Só que quando ela vê, já foi tarde demais. Porque sabe quem manja bastante de onde estão as reservas de fogo vivo de Porto Real? O Tyrion, porque ele usou na Batalha do Água Negra. Isso é uma teoria pessoal minha, talvez já tenha aí pela internet, mas eu já falo isso há um tempo nas lives e tudo, que é uma versão que eu gostaria muito mais desse ataque da Daenerys, dela acabar gerando tudo isso sem ter a intenção de matar tanta gente. Ela talvez quisesse queimar só uma parte da cidade e acaba destruindo tudo. Eu acho que seria mais interessante ainda se o Tyrion soubesse do fogo vivo, sugerisse a Daenerys que queimasse aquela parte ali de boa, causasse toda a reação, manipulando a Daenerys mesmo, escondendo dela que ela mataria tanta gente assim, fazendo com que ela causasse uma destruição muito maior do que ela planejava. Eu acho que o momento em que a Daenerys decide queimar tudo em Porto Real teria feito muito mais sentido se ela tivesse tido o apoio de algum dos conselheiros dela. A gente vê o Verme Cinzento lá meio bravo, então dá a entender que ele apoia esse ataque, mas não é ninguém realmente aconselhando ela a fazer isso. Pelo contrário, o Tyrion tá lá bloqueando aquilo, né? E eu acho que ele teria sido o conselheiro perfeito pra encorajar a Daenerys a destruir Porto Real. Mas a essa altura do campeonato, a série já tinha mudado tanto o Tyrion em relação aos livros, já tinha ignorado tanto essa mudança que ele teria que ter passado depois da 4ª temporada, que não faria sentido colocar o personagem encorajando a destruição da cidade e a morte das pessoas inocentes. Game of Thrones, como deu pra ver aqui nesse vídeo, fez um esforço enorme para que o Tyrion permanecesse um personagem muito simpático e sem defeitos. Como Game of Thrones é uma série que ficou conhecida por ter personagens em sua maioria cinzentos, ou seja, nem tão do bem assim, nem tão do mal assim, isso já foi uma escolha bastante estranha. E assim, eu entendo um pouco o motivo dessas mudanças. Ler os capítulos do Tyrion no 5º livro, depois que ele deu essa guinada, é muito difícil, é muito doloroso. É horrível ver esse personagem que eu gosto fazer essas coisas horríveis, pensar essas coisas abomináveis. Mas ao mesmo tempo, essas atitudes fazem muito sentido em relação ao que ele passou no livro 3. É uma progressão que faz muito sentido. Eu diria que essa decisão de tirar os defeitos e a decadência moral do Tyrion acabou tirando praticamente tudo de interessante que o personagem tinha. Ele é um cara inteligente, simpático, que faz umas piadas boas, mas além disso, o que ele tinha a acrescentar nas temporadas finais? Até a parte da inteligência, que seria a maior característica dele, os roteiristas tiraram, porque eles sempre precisavam que o Tyrion tivesse planos ruins pra Daenerys se dar mal. Mas essa questão dele ser o cara bonzinho, sem defeitos, fica ainda pior quando a gente vê que a série colocou momentos que fariam parte dessa guinada, que fariam o Tyrion abraçar o lado monstro, como o julgamento e como o assassinato da Shae e do Tywin. Só que é muito doido, porque eles não fizeram a transição completa. Então você tem o julgamento, você pula a revelação da Tysha, ou seja, ele não rompe relações com o Jaime, e assim, até aí meio que tudo bem, eles manterem a relação dos dois, só que o problema é que a morte da Shae, que é a consequência direta disso, fica super estranha. E o julgamento já tinha mostrado que o Tyrion tinha começado a abraçar esse lado monstro. Ele já tava com esse desprezo pelas pessoas da cidade, mas isso não vem à tona na série. Ele fala que queria ter veneno suficiente para que todo mundo engolisse e que ele daria a própria vida de bom grado para ver essas pessoas serem envenenadas na frente dele, mas aí quando ele tem a chance de se vingar dessas pessoas, ele fica implorando pra Daenerys
Daenerys, não, se tocarem os sinos, por favor, para de atacar, porque eles se renderam. E que assim, tudo bem o personagem mudar de opinião, desenvolvimento de personagem serve pra isso. A questão é que não houve esse desenvolvimento. Não existiu um momento em que o Tyrion refletiu, eu devia matar essas pessoas. Não, mas será? Será que vai me fazer bem a vingança? O que a gente vê é um personagem que tem absolutamente todos os motivos pra se vingar contra a população de Porto Real e contra a Cersei. Mas a série quer que ele seja piedoso, mesmo isso não fazendo sentido. E o que é pior, eles querem que o Tyrion seja piedoso pra ele ser simpático aos nossos olhos, mas eles não quiseram fazer isso com a Daenerys. A Daenerys vai seguir na linha da violência, que era uma linha que era pra ela ter seguido junto com o Tyrion, sob a influência e manipulação dele, mas a série tomou a decisão de fazer a Daenerys seguir nesse caminho sozinha, pra que só ela se tornasse a personagem antipática. Eu acho que essa caracterização toda do Tyrion exemplifica muito o que rolou em geral em Game of Thrones. Pegar momentos-chave dos livros, cenas icônicas, ou então alguns momentos importantes que ainda não foram publicados, que o George R. R. Martin passou pra eles antes, e traduzir essas cenas pra tela, mas sem pensar muito no contexto delas, no que elas representam, e qual seria o impacto delas pro quadro geral e pro desenvolvimento daqueles personagens. As cenas do Tyrion na 4ª temporada são excelentes, mas o que a série fez foi ignorar isso no desenvolvimento do personagem e fazer ele seguir em um caminho que não era o caminho lógico pra ele seguir. E eu entendo, já vou acrescentar aqui, que eu comentei lá no começo do vídeo, lembra? 80 anos atrás, no começo do vídeo, que o Tyrion dos livros e da série já era diferente antes dessas cenas acontecerem. Isso ok, é perfeitamente ok. Eles poderiam ter mantido o Tyrion um cara bonzinho por todo o tempo. Ele podia ter sido o Quasimodo de Game of Thrones mesmo. Só que pra isso, eles não poderiam ter colocado o julgamento como ele foi, a morte da Shae como foi, a morte do Tywin como foi. E eu acho até que esse momento e essa guinada do Tyrion pro lado monstro dele teria até tido mais força na série se fosse com esse Tyrion mais bonzinho das primeiras temporadas. Imagina como teria sido incrível ver esse personagem que a gente ama e simpatiza tanto se transformar em algo mais monstruoso, se transformar em uma pessoa mais terrível. O incrível que teria sido de ver é de entretenimento, não que eu ia gostar, eu ia provavelmente sofrer muito. Mas Game of Thrones é um pouco isso também. Quando você tem elementos de tragédia, se eles são bem construídos, você fica triste, mas você entende o que tá acontecendo lá e você sabe que o que tá acontecendo faz sentido e é importante e é bom. Então eu espero que vocês tenham entendido que o problema não é que não é igual aos livros. O problema é quererem fazer diferente dos livros na maior parte dos momentos, mas aí, em alguns momentos muito específicos, pegar trechos iguais aos livros e querer traduzir. Quando os personagens que estão em tela já são completamente diferentes dos personagens que executaram essas mesmas ações nos livros. Não rola você fazer eles tomarem rumos diferentes e depois querer que façam as mesmas coisas. Já são personagens diferentes mesmo. Enfim, esse vídeo ficou gigante pra valer, mas eu queria saber a opinião de vocês, porque eu acho que talvez esse tema seja mais polemicando do que os temas anteriores que eu trouxe aqui na Autópsia Game of Thrones. Comentem aqui embaixo o que vocês acham e a gente se vê na próxima terça-feira às 8 da noite para mais um vídeo da Autópsia. Um beijo e até a próxima!